O uso recreativo não tem nada a ver com o uso médico, são coisas completamente diferentes. Como é que tá a questão hoje da lei em cima da maconha e do canabidiol? Tá, vamos lá. Em cima do canabidiol, tá? Tá. E uma dúvida que é muito comum quando eu falo, né, que eu trabalho com isso e tal, as pessoas vêm me perguntar, não, mas é legal no Brasil? Cara, já é legal no Brasil há muito tempo, tá? Em relação a isso não tem problema nenhum. Medicações derivadas de cannabis no Brasil já é legalizado. Inclusive você tem medicações derivadas de cannabis no Brasil hoje que são vendidas na farmácia. Sim. Você vai com a receita na farmácia lá. Pá, Sim, você não tem nenhum problema ok, legal. sem problema nenhum. Em alguns lugares do mundo, inclusive, nem receita precisa, né? Exatamente, tem lugares do mundo que nem receita precisa. Muitos. Me É, atrevo a dizer que é a maioria. então assim, existe uma... Explica pra gente a diferença entre a maconha e o THC, o Tá. canabidiol. Explica pra gente assim, pensa assim, que tem... Pra galera entender, é o que você... Tem gente, da dona Neide pode estar assistindo e falando, mas você tá vendendo maconha pra criança? Já vai nesse lugar Tá. aí. Posso refazer a pergunta Pode, de uma de outra uma forma mais confusão comum? inteligente. Não, de uma forma mais inteligente não. Manda bala. Mas uma dúvida mais comum que as pessoas têm. Dona Neide, presta atenção. É o seguinte, é muito comum as pessoas falarem assim, Ronaldo, qual que é a diferença de maconha e de cânhamo? Né? Porque a pessoa, mas não é maconha, é cânhamo. Não é cânhamo, é maconha. Qual que é a diferença? Nenhuma. A planta é a mesma. Tá? É igual você falar você tem a rosa vermelha, a rosa branca e a rosa... Sim. Rosa. Cânhamo e Mary Jane, Mary Juana e maconha, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tá? Aí tem uma distinção que às vezes as pessoas fazem, não, é porque o cânhamo tem menos THC, que já a gente conversa o que é o THC, mas assim, na verdade a planta é a mesma, o que vai mudar é a variedade da planta, mas a planta é a mesma, é tudo cannabis. Maconha, cânhamo, 420, Mary Jane, o nome que você quiser Sim, dar, é sim. tudo a mesma erva, Sim. tá? Então qual que é a diferença? É que o pessoal às vezes faz essa distinção, mas eu nem concordo muito em fazer essa distinção, que eu acho que isso é querer ficar dourando uma pílula que nem precisa ser dourada. É o seguinte, o pessoal chama de maconha, ele tem mais THC. Tá? O que é o tal do THC? THC é a principal substância que bate na mente, que é o que a gente É o chama famoso de... pegou. É o famoso pegou, exatamente, você entendeu? Você pegou. Certo? Bateu. É o famoso bateu. bateu. É o famoso bateu. Bateu. Exato. Quem faz isso é o THC. Não só o THC, tem outras substâncias lá que fazem isso também, mas a principal, a que a gente tem maior quantidade, é o THC. Tá? E tem o canabidiol, que é a outra substância que a gente tem em grande quantidade na maconha. O canabidiol, ele não dá barato, não dá bateu. Tá? O canabidiol, ele não tem essa propriedade. E aí isso leva a uma concepção errada que às vezes as pessoas desenvolvem e algumas pessoas fazem questão de, vamos dizer assim, de divulgar, de falar essa bobagem, que é falar o seguinte, não, porque o canabidiol é o remédio, é o legal, é o bom, é o que faz bem. E o THC é do capeta. O THC faz mal. O THC não serve para tratamento. E o que não é verdade. As duas moléculas, as duas substâncias, elas têm, cada uma tem as suas propriedades, mas as duas podem ser usadas para fins terapêuticos, para fins de tratamento. O THC também, eu não sabia disso. O THC também. Mas o inclusive. THC não tem essa coisa do barato, isso não acaba atrapalhando talvez e esse preconceito surgindo, porque fala assim, maluco, tá, nossa, estou com cãibra, sabe assim, preciso fumar. Meu Deus! Não estou me concentrando, mãe, sabe? Como é que muda isso? Porque se você falar pra mim assim, o canabidiol, Maurício, funciona, aí vai ter os conservadores vão falar, tudo bem. O canabidiol seria tipo um malte da cerveja e o THC seria o álcool da cerveja. Isso, perfeito, ótimo, Sacou? ótima analogia. Cara! Fenomenal! Aqui é Monark, caralho! Caralho! Eu sou o novo Monark, fala aí. Amigo, Thiago Life é que se cuide. Porra, entendeu? Seria mais ou menos isso. Só que assim, a gente cresceu com álcool faz mal, THC faz mal. Onde o THC faz bem? Bom, tem várias condições que o THC pode fazer bem, tá? Isso vai depender muito da característica do paciente, do tipo de paciente, da patologia. Na verdade, se você for ver, hoje em dia, em termos de ciência, o THC ele é mais estudado, ele já foi mais estudado do que o canabidiol. Porque o que acontece? O THC ele sempre despertou mais curiosidade, porque ele tem o princípio ativo. Na verdade,
o canabidiol ele foi descoberto muito antes do THC, Tá. sem nem receber nome. Muito tempo atrás, um cara isolou, isolei uma substância aqui. Aí foi ver, mas nem chegou a dar nome para ela na ocasião. Mas é a substância que tem em grande quantidade? Mas é ela que dá o barato, não é? Então dane-se, não serve para nada isso aí. Foda-se meu câncer. Exatamente. Quero ficar muito louco e comer negresco. Exatamente. Esse é o objetivo dos caras. E isso ficou na gaveta durante muito tempo. Entendi. Né? Isso, se eu não me engano, foi acho que na década de 40. Até chegar lá na década de 60, que um senhorzinho muito louco lá em Israel, chamado Rafael Meshulam, falou, eu quero estudar esse negócio aí. Aí ele foi lá, deu nome, descobriu as propriedades, aí isolou o THC também. E descobriu as E coisas. aí descobriu as paradas todas. Tá. O que é a maconha, no caso... Porque assim, há uma diferença entre entender... Agora entendi, vamos lá. A maconha seria a cerveja. Vamos botar assim mais fácil, para analogia. A maconha seria uma cerveja. O canabidiol seria o álcool... Não, o canabidiol seria um malte. Perfeito. E o THC seria o álcool. Né? É o que dá o barato e tal. Só que o álcool faz bastante mal, né? Só que o THC, pelo que você está me falando, também tem um componente ali positivo. Sim. Tá. Dessa erva chamada maconha, o que ela trata? Bom, Qual é o efeito positivo na sociedade? então vamos lá. O que tem hoje de patologias que a gente pode usar a cannabis medicinal para tratar, né? Como parte do tratamento? Autismo, Alzheimer, Parkinson, dores crônicas de maneira geral, então tem um tipo de dor específico que a gente chama de dor neuropática, que é aquela dor que ela acontece porque você lesa o nervo direto. Então tem algo que vai lá, machuca o nervo, então ele causa um tipo de dor específica, que é a dor neuropática. Então dor neuropática, fibromialgia, tremor essencial, epilepsia de difícil controle. Mas onde ela entra, assim, tipo, o cara, no caso, para deixar claro assim, meu achismo, não é que a pessoa vai fumar um baseado, não, ela vai tomar um comprimido que tem um canabidiol, né, o efeito, né, não sei o quê, não vai dar nenhum barato, né, que vamos tentar matar esse achismo, não dá barato, a pessoa que tem, sei lá, epilepsia vai tomar isso daqui, a pessoa não vai ficar, não é isso que vai acontecer. Cara, é fenomenal essa ideia, esse conceito seu, porque assim, muitas vezes, né, chega gente até de mais idade, né, para consultar comigo, às vezes senhorinha com fibromialgia, e vem naquela mega preocupação, né, daí faz a consulta, eu explico tudo, tal, aí ela sempre vira para mim e fala assim, mas doutor Ronaldo, se eu tomar isso aí, vai dar um negocinho na cabeça? Eu já Como sou que é? esquecida, doutor Ronaldo, não me atrapalha mais. Aí tem uma frase que eu sempre falo, que fala assim, ó, dona fulana, fica tranquila, a senhora vai tomar o remédio, a senhora não vai começar a ouvir Bob Marley, sei. não vai querer se encontrar com os meninos do bairro na pracinha no fim da tarde. Andar de skate, Fica comer doce de leite com batata frita. Exatamente, não vai querer comer feijão frio com doce de leite, fica tranquila. Porque há esse preconceito, né? Que a pessoa acha que, não, você tá me dando maconha? Exatamente. Porque o que acontece? O tratamento, tá? Ele não dá barato. O tratamento médico, ele não dá barato. E tem vários motivos para isso não acontecer, que vai desde a concentração que a gente usa de THC no remédio, até a via de administração. Mesmo com THC ele não dá barato? Não dá. Não Entendi. dá. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a quantidade que a gente usa. Aliás, eu vou falar 3 motivos. Primeiro, a quantidade que a gente usa, tá? Que é uma quantidade muito menor do que aquela que você tem na erva de uso recreativo. Segunda coisa, na via de administração que a gente chama, né? Então o jeito que você usa. Porque quando você inala, tá? Essa substância ela vai para o seu, ela se distribui no seu corpo de uma maneira. Quando você usa ela pela boca, quando você toma ela por via oral, ela se distribui de outro jeito no seu organismo. Olha que louco. E a outra Ela não vai direto para sinapse, né? Ela não, vai não, direto porque o que acontece? Quando você inala, ela vai para o pulmão. Do pulmão, ela vai uma grande quantidade para o sangue, e aí do sangue vai para o sistema nervoso, e aí já afeta o sistema nervoso. Quando você ingere, digestão. Aí ela vai para o estômago, aí é digerida. Quer dizer, o estômago é maconheiro, né? Ele demora. Ele ouve vai um bob, naquela. dança. Não entendi. tô com pressa. Entendi. Aí quando vai dar o barato já acabou o efeito. É mais ou menos isso. E aí isso vai para o sangue numa quantidade menor, mais lentamente. E a outra coisa é que a gente usa
de maneira geral, a gente usa os dois juntos, né? E o que acontece? Uma das coisas que são interessantes é o seguinte, o canabidiol, ele tira esse efeito do THC de dar barato. Então, se você der só o THC, vai bater. Se você der o THC junto com o canabidiol, não vai bater. Mas a maconha não é canabidiol mais THC? Então, mas aí é que entra o pulo do gato. Ah. Quando é a maconha de uso recreativo, o que eles fazem? Eles selecionam cepas, né, que a gente chama, não é espécies, mas tipos, vamos assim. Eles selecionam tipos de maconha que elas têm muito THC, elas são ricas em THC e ela praticamente não tem canabidiol. Porque aí é um outro questão, um outro achismo que a galera tem, que maconha é tudo igual, e maconha não é tudo igual. Sim. Você tem, assim, centenas de tipos diferentes de maconha, e cada uma... Lembra que eu falei que tem várias substâncias lá dentro? Assim, aqui a gente falou de... É igual cerveja. Isso, exatamente. Duplo malte, IPA, né? Cada uma tem uma característica. Isso, mas aqui a gente está falando, assim, de THC e de canabidiol, né? Sim. Mas se você for pegar os canabinoides, que são essas substâncias químicas que a espécie, né, da maconha fabrica, você tem mais de 240. Então cada tipo, cada cepa, Claro. vai produzir todas essas substâncias em proporções diferentes. Quer dizer, são quantos tipos de maconha que você falou? 240? Não, 240 são substâncias. Substância, mas assim... Cara, tipo, eu nem sei se tem catalogado quantos 77. tipos que tem. Não, cara, muito mais que isso. São 77, segundo o IMC da... Um amigo meu que me contou, É um né? amigo meu que É me sempre assim, contou. um amigo meu que me contou.